Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra e também tem a parceria com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é o 5 alguma coisa do canal. E como semana passada eu trouxe os 5 piores volantes que eu vi jogar com a camisa do Santos, hoje eu trouxe os 5 melhores volantes que eu vi jogar com a camisa do Santos. Então hoje é uma lista para nos dar motivos para sorrir quando lembrar desses jogadores. Tá certo que tem um jogador que está no elenco atual, ok? Só que eu vou explicar o porquê ele aparece nesse vídeo. Então, antes da lista, vou começar com uma menção honrosa, que é o Alisson. E é ele, do elenco atual, que está nessa lista. Antes que vocês me critiquem falando que o Alisson não merecia estar nessa lista, tem alguns pontos que eu queria explicar. O Alisson, ele entra nessa menção honrosa por causa do ano de 2019 até o início de 2021, que eu acho que ele tem um auge ali muito bom e também assume um papel de líder muito bom também, que ajuda bastante o time do Santos. E sem contar que o Alisson, pelo que eu pesquisei, fez 270 jogos com a camisa do Santos. Então eu não poderia deixar passar despercebido o número de jogos que ele fez com a camisa do Santos e também o fato da importância dele entre 2019 até o início de 2021, um pouco antes dele sair para o Al Razen da Arábia Saudita. E antes de eu entrar na lista, eu sei que vai ter gente perguntando da situação do Alisson. Ele tem contrato até dezembro, só que como ele lesionou o joelho jogando pelo Santos, o Santos não pode deixar o jogador sem contrato se ele não estiver 100% na condição física. Então o Santos provavelmente vai ter que renovar, nem que seja por 3 meses, até o jogador estar 100%. E o treinador que estiver à frente do Santos, não sei se vai ser o Aguirre ou outro treinador ano que vem, vai decidir se ele vai ficar ou não. Então, é essa a situação do Alisson, ok? E agora, passando para a lista, vamos para o quinto colocado. E o quinto colocado, para mim, é o Maldonado. Maldonado que fez 54 jogos com a camisa do Santos e fez um gol. Bom, o Maldonado, gente, não ficou muito tempo aqui no Santos, jogou no ano de 2006 e 2007, mas ele foi importante no bicampeonato paulista. Era um exemplo de raça e também de bom jogador. Na hora de dar a saída de jogo, também não era um jogador tão limitado. E o Maldonado era uma peça-chave para o Vanderlei Luxemburgo, que comandava o Santos, bicampeão paulista. E agora, já passando para o quarto colocado é tricampeão da América, que é o Adriano Pagode. O Adriano teve a sua importância na Libertadores 2011, fazendo 109 jogos com a camisa do Santos. O Adriano, para quem não sabe, teve a sua primeira oportunidade no Santos em 2009. E ele ficou até 2012, onde jogou no Grêmio, depois rodou o Brasil. Seu último clube foi o Manaus em 2021. O Adriano tinha a fama de ser aquele jogador de fazer o trabalho sujo. Ele está nessa lista, apesar de não ser um jogador tecnicamente maravilhoso, porque se não é ele na Libertadores de 2011, o Muricy não teria achado uma peça para fazer esse tal trabalho sujo e também não acharia essa peça para proteger melhor a defesa. E também com a chegada do Adriano no time da Libertadores, deu um pouco mais de liberdade para o Arouca jogar também. Então, o Adriano está nessa lista pela importância que ele teve no elenco do Santos de 2011. Repito, eu sei que tecnicamente ele não era uma coisa assim, como eu posso dizer, primoroso, sabe? Mas teve a sua importância e por essa importância em um título muito importante, que é um título que todos os clubes brasileiros procuram conquistar toda a temporada, eu não poderia deixar ele fora dessa lista. O terceiro colocado é um jogador também que foi importante no Santos, mas infelizmente não teve títulos. Ele está à frente tanto do Maldonado e do Adriano, porque a sua qualidade técnica eu acho bem superior à dos dois,
que é o Diego Pituca. O Diego Pituca que já tem pré-contrato com o Santos e volta ano que vem a vestir a camisa do Alvinegro Praiano. O Pituca, com a camisa do Santos, ele fez 151 jogos e 8 gols e atualmente está no Kashima Antlers. Bom, gente, para falar do Pituca, o homem bicicleta, é só você lembrar a trajetória dele no Santos. Chegou quietinho do Botafogo de São Paulo, veio para o Santos B, nem para o principal era. O Jair Ventura, que é um técnico bem contestado, olhou ele lá no Santos B e trouxe para o elenco principal. Em 2018, enquanto o time estava mal no comando do Jair Ventura, ele era um dos poucos destaques positivos daquele time. Com isso, ele acabou se firmando como titular com o Cuca. Depois, com o São Paulo, ele oscilou entre titular e reserva, mas continuava atuando em grande nível. E logo depois do São Paulo, com o Gesualdo, com a volta do Cuca, ele voltou a ser titular um pouco mais fixo. Mas o Pituca, o que me agrada era um jogador que constrói bem jogadas, dá uma boa saída de bola, e outra, um jogador que chega na área como um homem surpresa. Infelizmente, o Pituca nunca teve uma finalização perfeita, porque se ele tivesse, ele seria um jogador completo. O único fundamento do futebol que o Pituca precisava melhorar era a finalização, porque com essa leitura de jogo que ele tem, velocidade e visão de jogo e bom passe e lançamento, se ele aprimorar a finalização, é um jogador completo. Então, gente, ele está em terceiro aqui na lista e eu acho que nessa atualização essa é a única troca que eu vou fazer em relação à lista antiga, porque quando você para avaliar número de jogos, qualidade técnica, títulos, o Pituca tecnicamente foi um dos melhores volantes que eu vi jogar com a camisa do Santos. E também sem contar a identificação do jogador e o fato do jogador sempre se declarar para o Santos. Passando para o vice-campeão, é um jogador que eu acho que alguns vão me criticar, mas vou explicar o porquê. Ele está em segundo colocado na minha lista, que é o Arouca. Arouca que fez 264 jogos com a camisa do Santos e 6 gols. Bom, o Arouca aqui no Santos jogou muita bola, gente. Ele veio contestado em uma troca com o Rodrigo Souto, que foi para o rival do Morumbi. O Arouca em 2010 foi peça fundamental do Paulistão e da Copa do Brasil. 2011 também. Inclusive ele fez um gol contra o rival de Itaquera na final do Paulista de 2011. Na Libertadores foi ele que deu assistência para o primeiro gol, numa bela jogada com o Ganso, que ele rolou só para o Neymar dar aquela chapada linda, maravilhosa. Então o Arouca teve muita importância, era bom na saída de bola, tinha uma boa visão, também tinha muita intensidade, era um jogador intenso a todo momento. E você sabe aquele ditado que a gente tem no futebol, que tem jogador que vai para a seleção e quando volta não é mais o mesmo? Se você parar para pensar, o Arouca depois que foi convocado para a seleção, só não lembro se foi na metade de 2012 ou no início de 2013, ele começou a cair de rendimento quando voltou. Com isso, o Arouca teve um 2013 abaixo, 2014 também, apesar de fazer gol no 5-1 em cima do rival de Itaquera. E o Santos, quando teve a troca de presidência, eu vi diversas conversas de jogadores daquela época com jornalistas, falando que tanto o Modesto como o Dagoberto Santos meio que forçou a saída desses medalhões para renovar a equipe. E ao invés de sentar e conversar em relação à dívida para chegar num denominador comum, fez com que os jogadores forçassem a saída. É uma pena o Arouca ter saído para um rival, isso queimou um pouco ele. E depois do Santos ele não jogou bem em lugar nenhum. Pelo menos eu tenho essa visão. Mas no Santos, gente, quando ele jogou no auge dele, para mim foi o segundo melhor volante que eu vi jogar com a camisa do Santos. Para mim ele era completo. Agora passando para o primeiro colocado, não tinha como ser outro a não ser ele, Renato. O Renatinho, que fez 365 jogos e 25 gols. O Renatinho teve duas passagens no Santos, de 2001 até a metade de 2004. Aí ele foi para o Sevilha, depois de conquistar 2 Brasileirões pelo Santos. Eu sei que você vai me falar, ele não estava no final de 2004, mas ele participou do início da campanha e para mim merece os créditos também. E o fato do Santos dar um cheque de R$1 milhão para ele, do que devia para ele, e ele devolver e falar para investir no clube, faz eu querer dar esse crédito para o Renato. E quando ele volta da Europa, ele volta, se não me engano, em 2013, 14 para o Botafogo. Só que na metade de 2014, ele volta para o Santos.
2014 do Renato não é tão legal, é um 2014 apagado. Só que de 2015 até o fim de 2017, o Renato esbanjou categoria, amor, dedicação. Então o Renato também era um jogador completo. E a gente até brincava que ele jogava de terno. E o cara jogava demais mesmo. O cara era diferente. Por isso que para mim o Renato é o melhor volante que eu vi jogar. O melhor e o maior. Porque tanto em conquistas como qualidade técnica me faz colocar o Renato como o melhor dessa lista, tá? Só para completar sobre o Renato, ele fez gol no primeiro jogo da final do Brasileirão de 2002, no 2-0 em cima do rival de Itaquera. Já no Paulista 2015 e 16 que ele conquista, ele também é peça fundamental dos dois títulos. Então ele sempre mostrou a sua importância, sem contar o carinho que sempre teve com o clube, tá certo? Bom, gente, tá aí a minha lista dos 5 melhores volantes. Deixa aqui abaixo a sua opinião sobre esses jogadores ou jogadores que você viu jogar. Lembrando que eu acompanho o Santos desde 2002 em diante. Então não dá para colocar jogadores antes dessa época, tá certo? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.